e dizer, eu dei a volta por cima, estão falando que a minha fase é ruim. Não, não é ruim, eu fui titular na maioria dos jogos, fiz 8 gols. Fato. É uma forçação. O Gabigol foi pro banco sim, e a fase dele ainda não é boa, né, Vamp? Só pra relembrar, olha quem inicia a jogada, olha o Gabigol, ó. Veio buscar a bola, iniciou a jogada, é a jogada do pênalti. É a jogada do pênalti. Ô Tico, olha só o cenário como se desenhou, né? Eu vi lá seus comentários lá no... você falando, o Gabigol, é isso aí que você tá repetindo agora. Olha o cenário. Gabigol entra aos 45, 43, mais ou menos. E Gabigol bate o pênalti. Se perde esse pênalti, olha como seria o cenário totalmente diferente. Talvez o presidente do Cruzeiro quisesse vender ele agora. Ou ontem mesmo, à noite. Olha o cenário. O cenário muda na bola assim, ó. Assim, ó, no estralar de dedo, no piscar de olhos. Tanto que ele tava bufando, você viu como ele tava? Tava claro, né? Se ele perdesse. Então. Ele bateu o pênalti porque o craque do time bateu. Eu fico louco, velho, escutando esses caras comentando. Ele tava bufando, ele correu, ele deu um pique, velho. Por isso que ele... O Pereira tinha sido substituído. Meu Deus, cara. O atacante lá, o Caio Jorge, né? Tinha saído também. Entra o Gabigol. O Lucas Almeida pega o pênalti. Aí, em algum momento parecia que era ele que ia bater. Mas aí o cara custa tantos milhões que tem que bater o Gabigol. Ele vai pro pênalti e perde o pênalti, e na sobra ele faz o gol. Ele já andou perdendo também no Cruzeiro e a bola sobrou de novo, ele fez. Não o primeiro, não. Desses 6 oportunista que chama isso aí. Eu já vi vários atacantes, vocês, quem acompanha futebol, vê. O cara perde o pênalti, na sequência ele isola. É o que mais acontece. Por quê? Porque o cara não tem o faro do gol. Ele não é oportunista. Ele perde o pênalti e aí o astral dele já cai tanto que quando a bola sobra, ele não consegue, não tem força para finalizar. E o Gabigol não. Às vezes ele bate, no rebote ele vai e faz o gol. A maioria, muitos gols de pênalti do Gabigol saíram assim, inclusive no Flamengo, né? Porque quando o Gabigol fazia gol de pênalti e era jogador do Flamengo, e a maioria dos gols do Gabigol decisivos foram de pênaltis, ele sempre decidindo e chamando a responsabilidade, ninguém falava nada. E agora que ele tá no Cruzeiro, quando tem gol de pênalti do Gabigol, todo mundo dá chilique, a histeria, todo mundo... Você tá contando? Ele já teve bola que voltou e ele fez. Que nem no jogo de ontem. Hoje a gente estaria falando aqui, as notícias de ontem, ou de hoje, seria Gabigol é o próximo a ir embora. O Gabigol é o próximo a ir embora. Só que o treinador veio fazer substituição aos 40 e pouco. Então, se o cara tá em alta, Flávio, você não vai botar o cara desse nível para jogar 5 minutos contra o ex-clube, contra o seu ex-clube, onde ele foi artilheiro, foi campeão várias vezes, tá embaixo ainda. Ele vai estar em alta quando ele começar a ser titular e começar a fazer uma sequência de jogos bons. Mas assim, pra o ânimo, pra reanimar, concordo com ele, tá quietinho, não tá falando nada, tá treinando. Ontem extravasou um pouco, porque, foi o pênalti que ele fez contra a sua ex-equipe, esperou todo mundo se retirar do campo, comemorou com a torcida do Cruzeiro. Talvez esse ânimo, vamos ver se volta aquele ânimo, se volta o bom futebol dele. Porque o Cruzeiro ainda tem 3 jogos pela Sul-Americana, tem o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil, que ele jogou bem no meio de semana, deu passe até pro gol, pro Caio Jorge. Pois é. É alegria, tem que estar alegre mesmo. Eu espero que ele retome um bom futebol dele. Eu tô muito. Chora não, vamos. Né? Hipocrisia é uma das coisas que eu mais odeio, é a hipocrisia. Eu também. E aí tem torcedor do Flamengo, né, querendo reclamar porque o Gabigol, né, comemorou depois do jogo. Gente, o cara tem que comemorar mesmo. O cara tá numa pressão absurda. Tá numa fase que ele tá no banco de reservas. Foi contratado por uma fortuna, segundo maior, terceiro maior salário do Brasil, depois do Depay e do Neymar. Que é o quê? O cara já não comemorou o gol. Aí quer que depois do jogo a torcida toda do Cruzeiro comemorando com o time, o Gabigol não pule. O Gabigol não comemore. Me desculpa, aí eu discordo completamente. Né? Gabigol tem todo o direito de ir lá, pular com a torcida do Cruzeiro, desabafar,
Pô, isso aí é do esporte, pô. Que é o quê? Que o cara não tenha sangue, que o cara seja uma geladeira. Eu confiava na ascensão antes do jogo, depois do jogo ele confia muito mais. Claro. Do que se tivesse vencido respeitosamente Fluminense, São Paulo, Inter, Vasco, até o Atlético. Talvez a vitória fosse mais prazerosa, mas como confiança para um time que o torcedor pretende ver se estabelecer no primeiro escalão, ou pelo menos na briga por uma das vagas diretas da Libertadores, quem sabe por um título, o resultado tem um peso enorme. E eu acho que fica uma coisa que eu tenho certeza que os torcedores dos outros clubes deveriam pensar, porque todos os clubes já viveram situações parecidas com o que eu vou dizer, mas eu acho que ninguém aprende. Futebol se faz coletivamente e não com nomes de jogadores. As histórias, o quarteto mágico, tais jogadores são os mais técnicos, precisam jogar, o craque sempre precisa ter espaço. Esse tipo de coisa que a gente sempre ouve quando um time contrata jogadores que às vezes não querem jogar sem a bola, que não se encaixam, que tecnicamente são mais capazes, deveria acabar depois do jogo de hoje. Deveria acabar depois dessa temporada. Mesmo que o Cruzeiro não seja campeão, porque uma coisa é certeza. Se o Cruzeiro estivesse preocupado em escalar Dudu, Gabigol, todos os seus principais jogadores, suas estrelas contratadas, nesse momento, o Cruzeiro não teria os pontos que tem na tabela de classificação e jogaria um futebol bem pior do que joga quando a gente pensa em termos de resultado. É verdade. Cruzeiro que, Eugênio, colou no próprio Flamengo, né? Flamengo 14 pontos, o Cruzeiro vai a 13, fica a 3 pontos do líder Palmeiras. Olha a situação do Cruzeiro com 7 rodadas, hein? Tá a 3 pontos do líder, tá no G4, né? E isso diz muito sobre esse trabalho, a gente pode falar recente, ele teve tempo para trabalhar, mas não tinha saído do Dudu e tal, ainda tinha coisa do Dudu e Gabigol. Esse trabalho, ele é recente, o resultado desse trabalho, ele começa a aparecer recentemente, Eugênio, tudo bem? Tudo bem, boa noite para você, William, para os companheiros, é natural, porque nenhum trabalho vai aparecer num estalo de dedos, nenhum técnico chega e com, às vezes, um dia de treino, às vezes sem dia nenhum de treino, né? O cara já assume e vai colocar o time no campo. Você não pode achar que isso vai dar certo, né? O trabalho é construído. O Leonardo Jardim não fez pré-temporada com o Cruzeiro, né? Pegou o time na reta final do Campeonato Mineiro. Depois teve ali um período entre o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro para fazer um trabalho. Mas ainda assim demorou um pouco para o time engrenar. Eu falei no dia, quando o Cruzeiro venceu o Bahia, que ele estreou ali no Campeonato Brasileiro. Isso aí. E aí venceu o Bahia, venceu o Vasco e vence o Flamengo. E no meio do caminho ainda venceu o Vila Nova pela Copa do Brasil, né? Sim, sim. Teve aquele ensaio contra o São Paulo, né? Que não foi um mau jogo também. Né? Também não foi. Ali já era um processo. Já era um processo, já. Mas esses dois jogos, para mim, especialmente, né, no Mineirão, o jogo de hoje com o Flamengo, o jogo com o Bahia, são as grandes atuações do Cruzeiro nesse momento que indicam esse caminho de crescimento. Eu anotei uns números aqui, né? O André falou sobre isso, né? Que a gente comentava sobre como estava trabalhando muito o Rossi. Eu fui buscar. O Cruzeiro finalizou hoje 11 vezes na direção do gol. 17 no total, 11 na direção do gol. Até então, nas 6 primeiras rodadas, o Flamengo tinha recebido 10 finalizações na direção do gol, de finalizações certas. Ou seja, uma a mais. E o Rossi fez hoje 9 defesas, porque ainda teve mais uma depois que a gente estava. Lembrando que o Flamengo poupou no meio de semana para estar inteiro nesse jogo. Isso. É um Flamengo inteiraço, né, gente? Flamengo inteiraço. 9 defesas das 17 que ele fez no campeonato, portanto, uma a mais da metade. Ele mais do que dobrou as defesas que fez hoje, que fez no campeonato no jogo de hoje. A gente vai falar sobre os caminhos que levaram o Cruzeiro a essa vitória. Mas eu acho que a gente tem que falar também, não pode deixar de falar do Gabi. É lógico. Personagem pesado. São essas histórias do futebol, que os deuses do futebol estão lá em cima e ficam guardando. Era um jogo que o Cruzeiro já poderia ter feito o gol da vitória antes. Ele já tinha tido oportunidades, a coisa estava perto de acontecer. Estava muito na cara que podia ser uma vitória do Cruzeiro a qualquer momento, mas o gol só vai sair quando o Gabigol entra. É um Gabigol que ainda gera dentro do próprio Cruzeiro muita dúvida. É um jogador que ainda está num foco parecido com o Dudu. Embora ele não tenha, dentro do Cruzeiro, adotado a postura... A reação é diferente. ...reativa do Dudu diante dos fatos, ele ficou na dele. E hoje estava muito assim escrito que ele entrando, o Cruzeiro melhor no jogo... Poderia aparecer uma chance para ele fazer o gol da vitória
contra o ex-clube, que não quis ficar com ele, etc. Aquela situação toda que a gente sabe. E aconteceu. Então, voltas que o mundo dá, voltas que o mundo da bola dá, a história dos deuses do futebol, que guardaram o gol da vitória. E olha que ele entrou tarde, ele entrou com quase 43 do segundo tempo. Teoricamente não daria tempo. É aquele momento, né, Eugênio, conhecendo até o Gabigol, de entrar e ficar invocado, né? Fala, pô, não vou Flamengo entrar, ia reclamar, 43 minutos. Ainda ia reclamar, não ia fazer gol, ia reclamar que teve pouco tempo, que não está sendo aproveitado. Era para ser aquele circo, né? E foi totalmente o contrário. É a lei do ex, né? Uma brincadeira, mas aconteceu hoje 2 vezes. O Arrascaeta, ex-jogador do Cruzeiro, fez o golaço pro Flamengo. E o Gabi faz o gol da vitória e vira um grande personagem do jogo. Ele rouba a cena de um Cruzeiro que foi melhor. A gente fala muito do trabalho do Leonardo Jardim, mas o gol da vitória é dele. Ele é o personagem que atrai muito a mídia, não tem jeito. Daqui a pouco a gente vai falar também de Caio Jorge, é importante porque, claro, os holofotes vão para o Gabigol pela lei do ex, por tudo que aconteceu com ele no Flamengo, por tudo que está acontecendo com ele no Cruzeiro, mas é bom daqui a pouco a gente falar também sobre Caio Jorge, que está numa fase iluminada, como eu disse aqui no começo do programa, cheio de confiança, bota uma bola na trave também, arrisca mesmo, muito participativo, ele que tomou conta ali da posição, né? Na verdade, a gente tem um Gabigol no banco e tal, muito por conta do que o Caio Jorge também tem apresentado, embora os dois em alguns momentos cheguem a jogar juntos, mas hoje, né, Breler, assim, ficou claro para o Leonardo Jardim, pelo início da partida, que são determinados adversários, não dá para fazer essa brincadeira de Caio Jorge com o Gabigol. Aqui a postura vai ser diferente. E acho que muito dessa vitória passa pela escalação do Leonardo Jardim, pela formação tática do jogo de hoje, né, o Breler, tudo bem? Exato, William, tudo bem? Boa noite para você, para os companheiros. O Gabigol, né, como o Eugênio falou, é o grande personagem dessa vitória, mas o protagonista hoje do Cruzeiro é o Leonardo Jardim, porque realmente tomou conta do time, começa a dar a cara dele e o Cruzeiro de hoje contra o Flamengo tem uma virtude muito importante que incomodou o Flamengo. E o primeiro gol sai dessa forma, a pressão alta. Isso daí já tem sido a marca do trabalho do Leonardo Jardim e ele muda a estrutura da equipe do Cruzeiro para acomodar essa virada de chave da equipe. Inclusive as peças ele muda, exato, né? Para ter o fôlego para fazer isso. Com Wanderson, com Christian, com Caio Jorge, é um time menos vistoso, mas muito mais intenso, com capacidade de subir essa pressão e incomodar um time que sai muito bem, que é o Flamengo. Então é um grande mérito do Leonardo Jardim. A gestão de vestiário também fala nesse jogo de hoje, porque administrar um Gabigol não é fácil na reserva, com poucos minutos, mas aí postura exemplar dos dois lados. O Leonardo Jardim privilegiando o time e o Gabigol entendendo o momento dele, entendendo também o momento da equipe. É porque não tem outra opção além dessa nesse momento. Exato. E que... Ou entende ou entende ou caminho do Dudu. Mas do lado do Gabigol, pelo menos, em nenhum momento o Gabigol teve uma postura no Cruzeiro parecida com a do Dudu. De torcer nariz, de dar entrevista, de dar alfinetada. Desde que foi para o banco, é participativo. Quando entra nos jogos, tenta ajudar a sua maneira. Então, hoje eu já vejo o Gabigol mais como uma alternativa ao Matheus Pereira, jogando atrás do centroavante, do que necessariamente disputando posição com o Caio Jorge. Ele tem jogado melhor dessa forma. Inclusive, depois do jogo com o Vila Nova, ele falou, não, eu preciso ter uma dupla, minha dupla é o Caio Jorge. Ele já falou. Assim. Eu tenho que ter alguém do meu lado e esse cara já se escalou no lugar do Matheus Pereira. Então, mas é uma postura exemplar do Gabigol, sem causar, e até no banco mesmo, na hora que sai o gol do Caio Jorge, vibra com todo mundo, conversa com o Leonardo Jardim, talvez até passando alguma dica ali de algum jogador do Flamengo que ele conhece bem. Então é isso que se espera de um jogador como ele. E o principal, quando entrar, dá a sua contribuição. Ele perde o pênalti, é verdade, mas estava atento, concentrado, faz no rebote. E a gente fala também do Cruzeiro, né, que é um grande jogo do Cruzeiro, uma grande vitória, talvez a maior em muito tempo. Mas do lado do Flamengo, que é um time que sofre poucos gols, eu tenho certeza que na gestão do Felipe Luiz, esse foi o gol mais doloroso sofrido pelo torcedor rubro-negro. Para o torcedor rubro-negro, esse gol do Gabigol bate diferente, porque é o maior ídolo dessa geração, um dos maiores da história do clube, marcando, fazendo a lei do ex e o principal, mostrando que está feliz, que virou a página do Flamengo, que mesmo na reserva continua sendo um jogador bastante útil. Então, para o torcedor rubro-negro, mais do que uma derrota, e é uma derrota que tira o Flamengo da liderança, é observar que a estrela principal
foi um cara que até pouco tempo era idolatrado, com todos os méritos, por tudo que fez no Flamengo, se despede do clube ganhando um título, tem aquela derrota contra o Central Córdoba, é verdade, ali com um pênalti também do Léo Pereira, né? A gente vai falar também sobre as falhas defensivas do Flamengo, mas essa derrota para o Cruzeiro, pelo contexto, né? Perder a liderança e o Gabigol sendo o cara decisivo, para o torcedor rubro-negro é muito lamentada, mas é preciso também ter cuidado para não criar ali um alvoroço, uma tempestade em copo d'água de um trabalho que é muito bom. Eu concordo contigo que o protagonista é o treinador do Cruzeiro no jogo de hoje, porque essa mudança de rumo do trabalho radical, porque o time começa a temporada como um time das estrelas. E agora ele virou um time de futebol. Sim. Agora ele virou um time do técnico. O Biner, do time que começou hoje, 9 jogadores já estavam ano passado no Cruzeiro. As exceções Fabrício Bruno e Wanderson. Os outros 9 estavam ano passado na final da Copa Sul-Americana. As contratações do início do ano... Com uma ideia de jogo bem diferente, né? Porque é um time de marcação alta, como vocês falaram, e muito direto. Não é um time que se preocupa em ter a posse de bola, e nem daria para fazer isso. Eu sempre... Assim, para mim, um desenvolvimento de trabalho elogiável, de se aplaudir em pé, que eu me lembro, e aí demorou muito tempo, por isso que eu vou citar aqui como exemplo, o do Jürgen Klopp. Ele estava no Liverpool, o time roubava a bola, jogo agudo, roubava a bola, jogo agudo. 99 pontos na Premier League, vice-campeão. City com 100. Ele falou, nós precisamos ter mais a posse de bola, porque o time em algum momento se cansa, porque a pressão alta não dá para ser feita o tempo inteiro. Pressiona, 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 pressiona. Uma hora essa pressão vai baixar, seu adversário vai fazer a transição, vai passar tocando a bola, suas linhas estão mais altas, você acaba tomando gol. Então, para você gerenciar os jogos, você precisa ter também um time capaz de manter a bola. Estou pensando num jogo de alto nível tático. No Cruzeiro, o trabalho é inicial, e no Brasil, o treinador tem pouco tempo para trabalhar. Então, dentro do que era possível se fazer, eu acho que o Leonardo Jardim supera o que qualquer um imaginava em tão pouco tempo. Quando a gente olha, não estou falando dos resultados, estou falando o jogo coletivo do Cruzeiro, que poderia não ter gerado também os resultados. Se tivesse terminado empatado hoje, não houvesse o pênalti, era 1-1 e o jogo teria sido tão bom quanto foi. Sim, ainda não é um jogo tão vistoso como o do Flamengo, mas eu tenho certeza... Mas é pedir demais também, né? Não, mas eu tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro se sente muito representado com o que vem em campo. Sem dúvida. Claro. Porque a entrega, se a gente fizer um paralelo, né, do que foi o Cruzeiro naquele jogo contra o Muxuca e Runa no Mineirão, parece outro... Não é nem 3 jogos da Sul-Americana, Breno. Não parece nem outra equipe, parece outro clube. Porque a energia é diferente. Hoje, mais de 50 mil torcedores no Mineirão e o campo passa muito para a arquibancada. Então, o Cruzeiro, desde o início, marcando lá em cima, pressionando, e aí é gol do Caio Jorge em pouco tempo. Logo em seguida, bola no travessão. Então, um time com essa intensidade tende mais a conquistar e cativar o torcedor do que um time de medalhões que vai jogar só no intuitivo. E outra coisa que referendo ao que você disse, quando você citou uma disputa por posições, você citou Gabigol ou Matheus Pereira. Eu vejo isso. Tem lógica, muitas vezes. Eventualmente, o Gabigol pode entrar no lugar do Caio mais adiantado. E aí tem uma outra questão. Você falava, o Gabigol entrou no final do jogo, e eu disse aqui, se fosse nos tempos de Flamengo ali, ia cortar a cara. É um reboliço. Gabigol no Flamengo queria ser centroavante. Isso. E não queria jogar em outra posição. Deixou isso muito claro. Não queria jogar em outra posição. Sim. E ele tinha como concorrentes o Pedro de centroavante e o Arrascaeta na posição em que o Matheus Pereira atua. Quer dizer, é uma mudança de comportamento, um enquadramento positivo que a situação... E aí a diretoria tem que respaldar, o técnico tem feito, que transforma o Cruzeiro, repito de novo, num clube de futebol onde a camisa e a instituição são mais importantes que as suas estrelas e as retóricas. É isso aí, pessoal. O Cruzeiro